Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, Nova Lima, começando mais um programa Cultura Geral. Não tem que mudar o horário do programa, né? Que às vezes atrasa uma coisinha técnica ou outra e tal, eu atraso também, mas o programa está aí todos os dias, graças a Deus. Bom, começando mais um programa Cultura Geral, hoje um programa duo, né? Eu e a Bárbara Carvalho, vamos falar aí um pouco de arquitetura, um pouco de novidade, um pouco também da viagem que ela fez agora, Disney, foi lá, eu não sei se ela já conhecia o Mickey, mas se ela conhecia, ela foi lá vê-lo de novo. Se não conhecia, ela foi lá conhecer o Mickey. Bom, vamos falar de acessibilidade, arquitetura como uma forma também de incluir as pessoas, vamos falar um pouco de energia solar ligada à arquitetura, um pouco de piscina, vamos falar um pouquinho dessas coisas assim. Também vamos falar um pouquinho de cultura geral também, né? Bom, primeira coisa que eu queria falar para vocês é que hoje a gente está repleto aqui de brindes, né? Que a gente vai fazer eu ainda vou montar um post ainda no Facebook e vou deixar também na página da TV Banqueta. Nós vamos sortear uma camisa retrô do Cruzeiro e o livro. Daqui a pouco eu falo disso, tá? Que eu tenho que trazer o livro perto do peito, assim como ele me ensinou, e a camisa também. Bárbara, seja muito bem-vinda aqui ao programa Cultura Geral. Mais uma vez, estava viajando e tal, chegou cansada e tal, mas essa vida de pobre, assim, que a gente tem, né? Tem que correr. Ah, vamos passear, vai passear e voltar. Viaja e volta correndo para ganhar um pouquinho de dinheiro, né? Seja bem-vinda mais uma vez. Com certeza. E aí, pessoal, oi, Betão, boa tarde. Um prazer estar aqui de novo, falando de arquitetura, falando de um pouco de tudo, né? Hoje vou estar representando o pessoal. Vou estar representando. Hoje nós vamos, até o direito você vai representar. Até o direito eu tô aí. Eu falo que eu já aprendi um pouquinho nesse tempo de rádio, televisão, os amigos, né? A gente vai aprendendo um pouquinho, né, Bárbara? Com certeza. E a gente já está preparado aí para ver a final da Copa do Brasil. Senhora, né? coração. Os dois cruzeirenses, já assistimos jogos juntos, né? Com o certeza. Sofrimento, balançando bandeira, ficou doido, né? Mas a camisa tá linda, viu, gente? Ó, tô deixa eu mostrar aqui, vou deixar nessa geral mesmo. Gente, nós vamos sortear aqui, olha aqui, bacana. Pessoal da Minas Retrô, o Anderson, da Minas Retrô, lá de Belo Horizonte, deu pra gente de presente sortear aqui no programa essa camisa maravilhosa de goleiro do Cruzeiro de 1984, tá? Nós vamos sortear até quarta-feira que vem, né? Que é o primeiro jogo das finais da Copa do Brasil. Outro brinde... Quinta-feira, desculpa. Outro brinde legal é esse livro do meu amigo Epaminondas, que vai estar na que vai estar na Bienal eu tenho que aprender aqui, eu estou fazendo aqui para lá, para cá e tal. Que vai estar na Bienal do Livro no Rio de Janeiro, né? Nós vamos sortear também. Vai estar no post lá, ligado, para a gente poder sortear aí para a galera que curte o Cultura Geral todos os dias, né? Que me tolera aí todos os dias com os meus atrasos, né? Mas vai ser um negócio muito legal. Então eu vou fazer o post, não deixe de curtir, né? Curtir, comentar e tal. E nós vamos sortear aqui na quarta-feira e o jogo vai ser na quinta-feira. Então na quarta-feira a gente dá o nome do ganhador, tá certo? E vamos deixar aqui na televisão para a pessoa vir retirar os brindes aqui, tá certo? Bom, vamos começar esse bate-papo super legal. Ô, Bárbara, o que tem assim de novidade assim, com relação, por exemplo, à acessibilidade? A pessoa com deficiência, ela pode usar piscina? A arquitetura inclui essas pessoas? Sim, hoje em dia a acessibilidade na arquitetura tem sido cada vez mais incrementada, a tecnologia tem ajudado muito. Então nós temos várias situações que hoje em dia não só as normas, né, que, vamos dizer assim, obrigam em alguns aspectos, mas o bom senso das pessoas estão trazendo acessibilidade cada vez mais. A gente vê muito, né, assim, um banheiro adaptado, rampa, elevador, aquele elevador que é só que não chega a ser um elevador propriamente, é só uma plataforma elevatória. Esses são os itens mais comuns. Mas a gente vê em vários aspectos, por exemplo, hoje em dia, quando você faz um estabelecimento comercial, você já começa a pensar
num todo, assim. Uma circulação de uma cadeira de rodas, como é que seria? Uma pessoa com deficiência, até auditiva, até visual mesmo, com vamos dizer assim, algum déficit de deficiência visual. Então, tem algumas sinalizações que ajudam, jogo de cores, iluminação. Então, você vê que a pessoa não está mais habitolada à norma. Os arquitetos e muitas vezes os comerciantes, as pessoas, de um modo geral, já estão pensando, já vão planejando tudo pensando nas pessoas. Eu estou achando isso muito legal, assim. Tem uma dificuldade, as pessoas têm dificuldade, por exemplo, com relação a, por exemplo, o banheiro de deficiente. E esse banheiro, ele pode ser um banheiro comum ou ele tem que ser um banheiro separado. Por exemplo, a pessoa tem lá um comércio, alguma coisa nesse sentido. O banheiro ele pode ser comum, ele pode ser comum e adaptado para deficiente, ou ele tem que ter o deficiente tem que ter um banheiro exclusivo para ele? Não, justamente isso é um foco que é até desafiador em alguns aspectos. Porque assim, nós temos o nosso um banheiro, né, dimensionado, com as barras, que tenha a posição certa para dar a rotação da cadeira, né, tem que ter o lavabo uma certa altura, você não pode ter uma bancada, porque a cadeira tem que conseguir chegar até ele. Você tem alguns itens. Só que hoje em dia a gente vê que alguns lugares, por exemplo, eles já fazem um banheiro ou dois, mas pensando numa pessoa com deficiência, mas já incrementam um pouco mais. Fazem um lavatório mais bonitinho, né, assim, mais elaborado, não aquela coisa só para atender à norma, sabe? Para justamente inserir no espaço. É o que a gente chama de design universal, que é o nosso desafio. É transformar o nosso dia a dia totalmente adaptado. É muito difícil. A gente acha que não, mas na hora que você começa a parar para pensar, é muito difícil. Muito difícil, porque a gente esbarra em vários aspectos e a gente não pode pensar, por exemplo, só no cadeirante, que é o que a maioria das normas pedem. Você tem que pensar em toda a acessibilidade. Então, assim, por exemplo, num elevador, hoje em dia, né, a gente tem, por exemplo, o braille do lado dos botões, algumas vezes, que já ajuda uma pessoa com deficiência visual. A audição, que já é um pouco mais complicada. Mas aí, em alguns aspectos também, você consegue ajudar essas pessoas visualmente. Então, assim, a arquitetura está ali tentando inserir todo mundo. Né? Como diz o outro, é advogada da construção civil. Exatamente. A gente está tentando otimizar a piscina mesmo, que é uma coisa que muitas pessoas até nem sabem, né? Existe uma rampa que ajuda, não só uma pessoa que usa uma cadeira de roda, mas um idoso, uma criança, muitas vezes, que tem dificuldade para sair da piscina, existe uma rampa que você consegue colocar para acessar a piscina, que ela tem um corrimão, né, que ajuda você a ter essa locomoção tranquila dentro da piscina. Bárbara, você chegou num ponto interessante que, por exemplo, a piscina. As pessoas têm piscina em casa e, às vezes, faz a piscina, mas não faz um projeto pensando na segurança ali. Porque, por exemplo, tem uma criança, tem um animal, tem alguma coisa nesse sentido. Qual é a alternativa para que as pessoas, assim, qual é a alternativa que as pessoas possam usar, né, na arquitetura para dimensionar esse espaço com segurança? Na verdade, vamos dizer assim, piscinas residenciais são um pouco peculiares, porque justamente ela atende a demanda do proprietário, né? Sim. Mas o que tem sido muito usado hoje em dia é a gente fazer como se fosse 2 níveis, a piscina normal e uma espécie de uma prainha. Não só para criança, mas, por exemplo, até adulto mesmo, para tomar um sol, uma coisa assim, tomar uma cerveja dentro da piscina, acaba sendo utilizado. E isso dá um aspecto de segurança, sim, porque, por exemplo, uma criança mesmo, ela consegue se locomover até ali para conseguir sair. Um animal, por exemplo, que possivelmente caia dentro da piscina, se ele conseguir chegar ali, ficaria mais fácil para ele sair. Tá. Entendeu? Ela já ajuda um pouco. Sim. Se for realmente pensada por esse aspecto. Muitas pessoas pedem, às vezes até como se fosse uma escada mesmo, ao invés de pôr só aquela escadinha removível na piscina, fazer uma escada mesmo de alvenaria, porque nós temos, por exemplo, o vinil, que ele se adapta a qualquer tipo de piscina, né? O vinil, a pastilha. Então você tem a escada que você consegue sair mesmo andando, né? Então fica mais fácil. Né? Agora que
que a pessoa precisa? Porque tem gente que, por exemplo, eu vou construir uma casa, vou fazer. Aí ele constrói e não pensa em nada. Aí daqui a pouco ele fala, não, quero fazer aí faz um puxadinho para fazer uma sauna. Né? E não é mais fácil a pessoa, por exemplo, contratar um arquiteto para poder dimensionar esse espaço? Porque tem risco, né, Bárbara? Por exemplo, o cara vai fazer uma sauna, tanto na parte elétrica, se for a gás também, tudo isso tem risco, né? Tem. A gente volta sempre nisso, né? Que a arquitetura, ela tá aí justamente para ajudar a pessoa a iniciar, né? É projetar, começar a pensar de um todo. Então, por exemplo, uma casa, justamente, a gente, desde quando o cliente me procura, eu quero fazer uma casa. Muitas pessoas não sabem o que ela quer. Eu tô ali justamente para coordenar. Qual que é seu uso? O que você costuma fazer? Porque às vezes a pessoa, quando faz a casa no primeiro momento, nem lembra de sauna. Mas se ele é um usuário de sauna, se ele costuma ir num clube e tal, é um desejo. Mesmo que ele não faça no primeiro momento. Assim? Sim, eu procuro, assim, né? Cada profissional tem um critério, mas eu procuro conhecer um pouco, tanto da pessoa quanto das pessoas que eles gostam de receber em casa. Então eu pergunto muito assim, você tem quantos irmãos? Você tem muitos tios que moram perto, que costumam vir? Não, minha família é do interior. Tá, mas com que frequência eles vêm? Eles vêm para dormir? Porque aí, por exemplo, o quarto de hóspede, se é uma família que mora no interior e tem que ter um quarto de hóspede confortável, né? Às vezes você tem, sei lá, os pais, irmão, tio gostam de ir. Então você tem que pensar, por exemplo, num quarto de hóspede. Muitas vezes você não precisa de um armário. Mas se você tem uma situação dessa e a família vem para ficar uma semana, você tem que pensar um espaço para um armário confortável. Porque a pessoa vai ficar mais tempo. Né? Então eu tento entender, assim. Por exemplo, eu tenho cliente que não gosta de cozinhar. Aí a cozinha que a gente faz é uma cozinha prática. A pessoa sai para almoçar e tal. Eu faço cozinha porque tem que ter cozinha. É quase por causa disso. E às vezes chega uma crise também, né? Aí a pessoa precisa cozinhar, né? Exatamente. Mas agora, enquanto tem outras pessoas que preferem investir no tamanho da cozinha e não fazem, por exemplo, uma sala de jantar muito grande. Porque gostam de cozinhar, gostam de receber as pessoas na cozinha e por lá ficam. Então, a gente investe na cozinha. Coisa de italiano, né? Come na cozinha e fica na cozinha a tarde toda, o dia inteiro, né? De 9 horas da noite, nós estamos almoçando aqui ainda. Exatamente, aquele café da manhã tá ali o tempo todo. Pãozinho, né? Tira uma lasca e tal. Agora, Bárbara, a arquitetura, ela tá voltando, eu tenho visto muita casa quadrada, né? Então, você tem quase que condomínios universais. Você chega em condomínio, está todas as casas do mesmo jeito. É uma tendência ou por exemplo, utilizar decor em determinados momentos também é também uma solução? O moderno, o quadrado, vamos dizer assim, né? O quadrado, ele é mais fácil para executar, em alguns aspectos, né? Porque a gente tem de tudo hoje em dia. Tanto que muita gente brinca que casa de engenheiro é casa quadrada. Só que hoje em dia todas as casas são, assim, 90% das casas que a gente vê por aí são quadradas nos condomínios. Mas elas são mais pelo estilo moderno e pela facilidade de solução construtiva. Mas muitas vezes, internamente, as pessoas colocam curvas, que aí já complica ela de novo. Sim. Então, por exemplo, faz um balcão mais elaborado, às vezes um cômodo mesmo, um lavabo, que ele tem um aspecto mais circular, porque esse casamento entre o reto e o curvo, ele dá um aspecto moderno também. Porque a gente, quando fala moderno, pensa só linha reta, mas não é necessariamente. Então, muitas vezes, você consegue juntar essas duas coisas, né, e fazer uma casa moderna tão bonita quanto. Não pode fazer aquilo. Tem uma casa ali no São Bento, me parece, na época, em 98, 99, eu li uma revista de decoração, foi a casa mais exótica. Tinha um telhado japonês com as paredes. É uma casa enorme e tal. Eu ouvi, só que eu não conheço essa casa. Depois eu te mostro, eu até te mostro na internet. Então, assim, ela foi eleita ser a casa mais esquizofrênica que tinha, que ela tinha, assim, o jardim, assim, cada um árabe, estilo, né? O jardim árabe, o telhado japonês, as paredes de outro, cada um. Uma leitura. Isso não, né, Bárbara? Senão, mas nós temos clientes de todos os tipos, então é complicado a gente falar que não tem muito jeito, porque, por exemplo, não sei o que tanto o arquiteto
quanto o proprietário pensaram, mas às vezes a pessoa gosta de misturar as coisas, foi em vários lugares e quis colocar tudo na casa. Arquiteto é advogado da construção civil, que tudo depende. Tudo depende. Como a gente costuma escutar na faculdade, né, que o bonito é relativo. A gente teve que aprender que não só o que a gente gosta que é bonito, porque muitas vezes, assim, eu posso gostar mais do estilo moderno, mas eu tenho que fazer uma casa rústica, uma casa até antiga. Eu tive uma situação, até o pessoal, Eduardo e o Matheus, que a gente trabalha junto, a gente morre de rir. Porque uma mulher me contratou para fazer uma casinha de interior. Sim. Então, eu comecei a fazer o projeto mais para um estilo rústico. Só que durante a elaboração, eu fui percebendo que não era isso que ela queria. E aí eu falei, mãe, mas ela quer uma coisinha de interior e tal, eu não estou entendendo. Aí a gente batendo papo, aí tentei buscar algumas referências, aí que ela me falou, ela não queria uma coisa rústica, ela queria uma coisa velha. Então, tanto que ela brincou comigo e falou, Bárbara, eu quero uma parede parecendo que ela tem muitos anos que ela tá aí, que o reboco já foi passado um em cima do outro, que tá todo irregular. Eu quero o degrau parecendo que ele tá quebrando. Aí eu fiquei, na verdade eu fiquei até em choque, assim, porque eu nunca tive uma situação dessa. Eu falei, mas como que a gente vai fazer isso, Luciana? Ela falou, Bárbara, eu não sei, mas eu acho lindo. Então vamos lá. Aí foi um desafio e tanto, mas foi muito legal, assim. Foi um processo bem interessante. Ainda não executou, mas está em processo. Ela tem ficado satisfeita, sabe? Então eu acho que o resultado vai ser bacana. Tá chegando, né? Eu quero ver. Isso eu quero ver, que esse é o desafio. Nossa, pra mim tá sendo demais. Cada dia, e ao mesmo tempo que ela quer uma coisa antiga, ela quer uma coisa moderna. Porque ela quer pôr um ar-condicionado lá dentro. Só que não quer que o ar-condicionado apareça. Então nós estamos tentando esconder o ar-condicionado, fazer a casa antiga, então tá... É uma confusão. É um desafio. Agora que essa coisa de arquitetura moderna tem a ver, por exemplo, com a influência, por exemplo, americana, assim, na construção, porque a gente vai... Teve uma fase aí no Brasil que as pessoas estavam indo muito para Miami, né? Então, aí eu acho que tem essa coisa da arquitetura... ser mais quadrada, aquela coisa toda. Isso influenciou, talvez, no gosto das pessoas? Assim, talvez seja por aí algum... Ou é um chute? Estou dando um chute. Tá? Claro. Mas, de fato, a globalização, ela influencia muito. Isso é um fato, assim. Que a gente vê muitas... Por exemplo, tem uma casa mesmo, se eu não me engano, é no Mangabeiras, que a gente consegue ver até da Praça do Papa. Os telhados da casa são muito íngremes. Muito íngremes mesmo. Sim. Eu não sei se você já reparou, porque ela chama atenção. E é uma coisa que culturalmente não é comum aqui no Brasil. É que isso é um telhado para neve, né? Exatamente. Ah, você já está sabendo, hein, Betão? Você também está sabendo bem de arquitetura. Porque eu mexi com energia solar, né? Então você tinha que entender esse telhado. Né? Então você sabe isso de telhado, então você entende... Algumas coisas. Entende muito, com certeza. Então, algumas coisas as pessoas vêm lá fora e querem trazer para o Brasil. Muitas vezes por causa da estética. Eu não sei se foi assim que começou, mas tem a leitura minimalista, né? Que é, vamos dizer assim, a coisa prática, linhas retas, quanto menos coisa, melhor. E isso, querendo ou não, ele faz parte da nossa cultura brasileira hoje, né? Todo mundo quer uma casa prática, todo mundo trabalha, então não fica muito tempo em casa, tem que ser coisas mais fáceis de limpar, então não quer muito revestimento, que é por exemplo, revestimento tem que ser liso, porque só um pano já resolve. O piso mesmo, a gente tem o porcelanato, tem o laminado, que é a mesma situação, você não tem mais, por exemplo... Claro que casos específicos, mas de um modo geral, as pessoas não querem mais aquele taco, não quer uma tábua corrida, por quê? Você tem que encerar, você tem que lixar, depois você tem que raspar para tirar a cera. Ninguém quer isso mais, todo mundo quer coisas fáceis. E o minimalismo, ele tem... Minimalismo é Letícia, eu lembrei da Letícia. Porque o minimalismo ele tem na arte, eu acho que na fotografia, se eu não me engano, tem na moda, tem na arquitetura, tudo se mistura, né? Sim. Tudo que é arte, vai misturando. E essa leitura na arquitetura funcionou muito bem com a nossa situação de hoje, né? Então eu acho que seja por causa disso. Não sei se foi alguém que trouxe, alguém que deu ideia, que teve lá fora, mas pegou. Pegou, né? Pegou e é o que todo mundo pede.
quero uma casa funcional, quero uma casa prática, fácil de limpar. Tá todo mundo querendo ser prático. Exatamente. Bom, gente, deixa eu fazer um intervalinho. Vou fazer um intervalinho, daqui um minutinho a gente volta para a parte final do programa. A gente vai falar aqui um pouquinho também dessa coisa de energia solar, dessa coisa da Art Décor também. E vamos colocar um assunto aqui em roda, mais uma vez, que a Bárbara, como mulher, né, dá essa opinião com relação a essa professora que foi agredida e parece que o menino também foi assassinado. Daqui a pouco a gente está de volta com mais Cultura Geral. Canal Cidadão, Nova Lima e você. A saúde em Nova Lima é tratada como prioridade. Prova disso é que a Prefeitura reestruturou o laboratório municipal para dar mais agilidade no atendimento aos novalimenses. Hoje, a demanda reprimida foi zerada. Nós adquirimos novos equipamentos e acabamos com as cotas do agendamento de exames nas unidades básicas de saúde. Isso melhorou muito para a população, porque antes os exames eram agendados para 30, 60 até 90 dias, hoje está sendo agendado para no máximo 10 a 15 dias. Isso melhorou inclusive a questão dos resultados dos exames. Cerca de 200 mil exames passarão a ser realizados por ano. Em média, o tempo necessário para a realização dos exames é de 10 dias. A entrega da maioria dos resultados ocorre em um dia. Aqui realizamos os exames de hematologia, bioquímica, urina, microbiologia e parasitologia. Além disso, a administração municipal contratou o Laboratório São Marcos, que oferece mais de 130 tipos de exames de hormônios e imunologia que eram oferecidos em escala reduzida. Fala, cidadão! Eu fiquei muito surpreso que eu estou fazendo um risco cirúrgico. Vou fazer uma cirurgia agora no dia 20 de setembro e lá no posto do Cristais me deram encaminhamento para mim estar fazendo exame de urina e de sangue. Aí com 2 dias eu até me surpreendi, ficou excelente, peguei rapidinho o exame. A Prefeitura conseguiu economizar cerca de R$600 mil com a realização desse novo contrato. As coletas de material ocorrem na maioria das unidades básicas de saúde e no laboratório municipal, que funciona das 6h30 às 4h30 da tarde para exames agendados e 24 horas para atendimento às urgências. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Muito bem, voltando com o programa Cultura Geral, Bárbara, o que nós podemos esperar da arquitetura como arte? Por exemplo, a gente estava conversando aqui, e eu sempre insisto nessa coisa da arquitetura como... Primeiro que eu sei que você é apaixonada com essa questão da arte mesmo, a questão artística da arquitetura. Tem espaço ainda para A criação. Formas modernas, mas conceituais também, que busca lá determinado tipo de conceitos feitos, né, antigamente, com uma arquitetura mais desenhada, mais trabalhada, com eira e com beira? Com certeza, sempre tem, Betão. Uhum. A gente vê, assim, muitas vezes a gente acha que é coisa de mulher. Muitas pessoas falam, ah, não, eu tenho casais que o homem mesmo vira, ah, não, isso aí você resolve com a minha mulher. Mas você vê hoje em dia muitos homens também preocupados com isso. Aí você vê um homem que, ah, não, eu faço questão de uma pastilha, eu faço questão de uma cadeira mais elaborada, não de um modo geral, globalmente. Então, por exemplo, o rococó, que foi um estilo que há um tempo atrás... Para as pessoas entenderem o que é o rococó é a casa... Sales, que ficavam no lugar da prefeitura ali é um estilo rococó. Era um estilo rococó. Exatamente, que é todo trabalhado, que você vê aquelas curvas, né, que você tem desenhadinho mesmo, como se fosse todo desenhadinho à mão. É um estilo, ele chega a ser muito carregado, eu acho que ainda mais pra gente hoje em dia, quando a gente vê um edifício totalmente rococó, a gente vê muitos altares muito trabalhados, né, em igreja. Ele chega a ser até pesado visualmente, mas alguns elementos hoje em dia ainda tem. As pessoas se preocupam muito
principalmente em móveis, né? Assim, elementos fáceis de serem substituídos, porque a pessoa pensa muito, ah, não, se eu enjoar, como que eu vou fazer? Então, mas sempre tem uma mistura de estilo, você pega um pouquinho mais trabalhado, cheio de frufru. Mas aqui, isso é uma coisa interessante, que eu acho que assim, vale a pena a gente fazer um comentário. É muito bonito, como é que você enxerga o altar feito por Aleijadinho? Que muitas pessoas não entendem que aquilo ali é uma preciosidade, né? Nossa. O altar trabalhado por Aleijadinho, eu acho que é um dos poucos talhado em madeira, né? Né? E ele foi inteiramente feito em madeira, né? A maioria que tem é o casamento, né? Muitas vezes tem pedra, tem algumas vezes que tem ouro, né? Assim, mas em madeira propriamente, o nosso altar aqui é uma preciosidade. Se você conseguir, né, assim, ter um tempo de dar uma passada lá na Igreja do Pilar, que eu não sei se todo mundo sabe, né? Você consegue ver a riqueza de detalhes e a perfeição, assim. Você vê, por exemplo, assim, você consegue ver uma expressão, uma sutileza em todos os detalhes, seja nas formas orgânicas de flores e até na personalização, né? O que a gente tem ali de contexto, de animalesco ou pessoal. É muito perfeito. E assim, sem contar o artista, né? Que nem precisa falar. O que aquele cara faz, eu não consigo fazer. Fazia, né? Eu não consigo fazer de jeito nenhum. É uma preciosidade e uma riqueza. Né? A gente tem aqui na cidade, nós tínhamos, por exemplo, a Casa do Marquês e a Casa Salles, né? Falta um pouco, você acha que falta um pouco assim, de sensibilidade para que a gente preserve assim, o nosso Falta primeiro conhecimento. Eu percebo muito assim, conversando com várias pessoas, que muitas pessoas não conhecem a riqueza que Nova Lima tem. Então, por exemplo, nós temos a igreja anglicana mesmo. Sim. Aquela igreja, ela é o diferencial de Nova Lima. Você não acha uma igreja, porque ela foi fundada na época dos ingleses, né? Sim. E ela tem a arquitetura dela toda diferenciada. Ela tem os vitrais, são maravilhosos. E foram feitos pelos ingleses, né? Então, na época mesmo, não tinha muito disso, nem no Brasil. Então, as pessoas não sabem disso. O nosso zigue-zague mesmo é uma coisa que quem vem de fora acha muito engraçado. Mas é uma solução construtiva dos escravos que muita gente nem repara no dia a dia. Mas é um detalhe novalimense. O nosso bicame, que é aquele aqueduto, ele tem ele é imponente porque ele atravessa uma área considerável ali da entrada, então muitas pessoas não sabem nem o que é, né? Sim. Mas é um arco bonito. Acha que é um arco bonito, né? Mas não, ele teve uma solução na época, né? Funcional. Eu não sei nem hoje em dia, assim, se ele funciona, tem época que funciona, tem época que não. Eles estavam dando manutenção no Rego Grande e aí acho que ele estava sem funcionar também. E também acho que não corre água para a mina, né? Não, a função original dele eu sei que não é mais, né? Mas é mais um detalhe que muitas pessoas não sabem. As nossas casas ali, o Clube das Quintas, ele foi feito todo pelos ingleses. Sim. Inclusive eu tive a experiência de fazer um projeto lá para o Clube das Quintas, que foi um desafio, porque uma das premissas você não pode agredir o projeto original do clube. Sim. Então, eu tive que fazer um estudo na época, conhecer melhor sobre a arquitetura inglesa, que essa região das Quintas, a gente vê muitas casas. Inclusive, foi nessa época que eu estudei sobre a igreja anglicana, estou embolando tudo. E aí eu vi um pouco mais sobre essas peculiaridades, que a gente passa batido no nosso dia a dia. Tem uma pergunta interessante. Por exemplo, a pessoa tem uma casa dessas, por exemplo, essas casas de operário que era feita na época, aqui na Vila Operária, Vila Passos e tal. Sim. Que ainda tem características ainda daquela época, daquela construção antiga. Dá para fazer um projeto legal preservando ali aquele tipo de arquitetura, Bárbara? Com certeza. Tudo hoje em dia a gente consegue, até pelas nossas formas construtivas. Muitas vezes a gente faz uma analogia, né, com outra solução construtiva, mas o estilo a gente consegue preservar. Então eu acho que o legal é isso, assim, a gente consegue, seja nas formas, seja em algum revestimento
característico, seja nas cores, mas a gente sempre tenta fazer essa ligação sem agredir o que tinha, né? Então não fica o puxadinho tão agressivo. Puxadinho vai ter que ter, né? Mas aí pelo menos não fica tão agressivo. Aí a gente chama de edícula. Edícula, né? Eu ouvi isso na procissão. Ouvi isso na procissão. Ronaldo está me assistindo, ele é testemunha. A conversa na procissão é o seguinte: minha casa tem um terreno grande, que pobre é o seguinte, pobre como ele constrói como ele constrói no terreno todo, ele tem que pôr terraço. Não, na minha casa eu vou pôr edícula, que é diferente. Exatamente. Puxadinho tem outro nome. Tem outro nome, né? Então, Ronaldo, é o puxadinho com o nome moderno, viu? Exatamente. Mas tudo tem jeito, tudo tem jeito, né? Claro. Ô, Bárbara, e energia solar? Por exemplo, hoje energia solar, é viável colocar energia solar para substituir lâmpada? Não, com certeza. Hoje em dia, energia solar é o que mais tem. Assim, as pessoas já, mesmo que num primeiro momento, por ser um investimento alto para quem está construindo uma casa, às vezes a pessoa fala, nossa, mas é caro colocar isso agora, eu não vou ter dinheiro. Mas ela já projeta tudo pensando. Então, assim, por exemplo, já faz o telhado, já pensando mais ou menos onde vai ser o posicionamento das placas. Por mais que as empresas especializadas, né, sabem como é que posiciona, mas muitas pessoas já pedem isso. Já pedem a caixa d'água, porque a caixa d'água tem que ter o boiler embaixo, isso. Né? Você me ajuda aí. A caixa d'água em cima. E o boiler embaixo. O reservatório de água quente embaixo. Isso. E as placas têm que ficar abaixo do nível do boiler, do reservatório. E aí é um sofrimento com o arquiteto. Nossa, por isso que muitas pessoas já pedem desde o começo, então a gente faz as caixas d'água um pouco mais altas, né? Até para caída de água, mais pressão. Tá tendo aquela briga com o Castelinho ainda? Eu explicar o que é o Castelinho. A pessoa ela constrói e não faz a projeção. Não fazendo a projeção, aí vai lá vender o aquecedor solar. Chega para vender o aquecedor solar, você precisa colocar a caixa d'água acima do reservatório de água quente. Aí você tem que abrir o telhado e fazer uma torrezinha, que é chamada de castelinho. E aí os arquitetos quase matam quem vende energia solar. Então, o certo é o arquiteto já pensar nisso desde o começo. E tentar fazer desse castelinho um detalhe arquitetônico. Então, assim, muitas vezes você dá um destaque mesmo, seja com uma diferença de cor, uma textura diferenciada, e ao invés de você fazer só um castelinho miudinho, você faz uma estrutura um pouco maior, faz, muitas vezes, não sei se dependendo do acesso da casa, né, pode fazer um depósitozinho lá, alguma coisa do tipo, para aumentar esse castelo e não ficar tão agressivo na arquitetura, né. A gente está aí para tentar, mas tem que... o certo seria pensar isso desde o começo, né? E uma pessoa sempre especializada em água quente. Isso é uma sugestão que eu dou, porque é um problema sério nas construções. As pessoas não contratam a pessoa especializada em água quente, depois gasta dobrado com tubulação. Tentando resolver, né? É porque para a cozinha tem um diâmetro diferente, né, da tubulação. O banheiro é outra e por aí vai. E piscina, aquecimento de piscina? Uai, nós temos hoje em dia várias soluções, né? Inclusive com aquecimento solar. Com aquecimento solar ou com a placa fotovoltaica? Não, com aquecimento solar. A placa é outra coisa. É com a iluminação. Essa nós vamos entrar semana que vem na iluminação de piscina, essa coisa toda. Na iluminação, né? Porque as pessoas casam muitas vezes, colocam as duas de uma vez. Às vezes coloca para iluminação porque fica melhor, né? Assim, você não gasta com energia elétrica para iluminar ali tanto a piscina quanto o restante da casa, tanto né? A piscina. Só que ainda é um detalhe que eu acho que ainda no futuro próximo, se Deus quiser. Mas para a piscina atende perfeitamente. Só que as placas, agora eu que te pergunto. Tá. Agora é uma dúvida. Já que você... Eugênio vai me matar se eu falar coisa, não briga comigo, não. Então me dá a informação certa, não, hein, Beto? Sim. Porque agora... na pior das hipóteses, eu falo que não sei. Então ótimo. No caso das placas solares, né, para piscina, a gente teria que posicionar elas abaixo da piscina ou não? Pode ser em cima? Acima. Acima também, né? Piscina. Porque nós tivemos uma discussão dessa numa das obras, eu falei, gente, eu nunca vi abaixo da piscina, eu não sei informar. Normalmente eu já vi em telhados, né? Mas também tem solução. Pode energia ser solar no chão. Tem solução para tudo, porque tem bomba de recirculação e tal, que pode ser utilizado. Depende muito do lugar que vai estar batendo o sol.
Entendi. Né? Então, assim, se tiver voltada bonitinha para o norte, não tem muito problema não. Mas se não tiver, aí sim eu acho que vale muito a pena um estudo, né? De um técnico. E na realidade que é caso a caso, porque é uma solução que normalmente ela não é projetada de início. Sim. Né? Ainda mais a piscina, né? Mas eu sei que a bomba de calor, que é aquela que faz a circulação de água, e ela funciona como um ar-condicionado, ao contrário, ela expulsa o ar frio, né? E conserva o ar quente. Ela é mais eficiente do que a energia solar. E ela é colocada juntamente com a bomba ela é da pequenininha. piscina. Normal, não tem que ficar ela tem que ficar na parte externa da casa, ali da área. Ela não pode ficar lá embaixo, né? Porque ela tem que pegar respirar, né? Ela tem que respirar, ela tem que pegar o ar, expulsar o ar frio e condensar o ar quente e fazer esse ar e transformar esse ar em calor que aquece a água que passa ali por dentro. Então a bomba de calor, que é chamada assim de bomba de calor, ela é mais eficiente do que a energia solar. Porque a energia solar chega a água aí, ela aumenta a temperatura em torno de uns 4 graus, mais ou menos 5. A bomba de calor chega a mais, aí a 9, 8, 9, 10 graus. Isso era uma informação que eu não sabia. Muito bem. Eu fui longe na minha época de energia solar. Muito bom, Ais. Então você está super atualizado. Depois tem que trazer o Eugênio para confirmar tudo isso que eu falei aqui. Vai ser... Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Foi um prazer. Não se esqueçam de participar do nosso sorteio, da nossa campanha, da nossa promoção, tá certo? E eu faço esse post hoje ainda dos brindes que a gente vai fazer aí para a semana que vem, tá certo? Um grande abraço, Bárbara, um abraço para você. Então a gente tem que falar de uma coisa que você esqueceu. Não. A polêmica. A polêmica, nossa, já estava discutindo da professora Isso eu não e posso tal. deixar não pode deixar no ar, né? Então voltando aqui, volta a fita e tal. Só rapidinho, que nós ficamos indignados, né? De todo mundo ficar indignado e a gente não pode deixar de falar. Né? Essa situação da professora que foi agredida, mexe com você, assim, como mulher, como ser humano, né? Isso. Eu acho que antes de qualquer coisa, agressão, qualquer tipo de agressão, não é uma coisa normal, né? Eu acho que tem que ser... falado, por isso até que eu te lembrei, né? Sim. Porque é uma repercussão que deu. Eu esqueci que você é feminista, e esse também não bate pesado. Uai, lógico. Agressão às mulheres, mas nem por isso eu dou razão para as pessoas que assassinaram a pessoa que fez a agressão, porque a agressão vai gerando agressão uma atrás da outra e isso vai ficar sem fim, né? É justiça com as próprias mãos. Não existe isso, né? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esse caminho que nosso Brasil está tomando, né? E, infelizmente, a gente não pode ficar calado, não pode deixar a poeira baixar e cair no esquecimento, né? Sim. E já que nós estamos aqui falando... Eu acho que é interessante a gente até tocar nesse assunto e voltar com esse assunto, porque a gente realmente não pode morrer esse tipo de assunto. Essa foto que a professora colocou é emblemática, porque ela quis chamar a atenção mesmo, né? Sim. Apesar de não saber das consequências que isso poderia gerar, causar. Mas, mesmo assim, é importante que a gente faça essa discussão, principalmente assim, com mulheres, né, com certeza. Que são vítimas diárias de agressões, e não só agressões físicas, mas verbais, psicológicas, né? E, então isso é muito importante, né, Bárbara? Nossa, hoje em dia a gente vê em todos os aspectos, né? Sejam agressões físicas, verbais, seja até de uma forma assim, né? A gente vê na profissão, no dia a dia, no trânsito, você andando numa calçada, até para um assalto você acaba sendo mais vulnerável. Pois é, você foi assaltada. Pelo fato de ser mulher, as pessoas acham que tem o direito, que tem mais força, e a gente acaba ficando mais vulnerável. E não é assim que as coisas funcionam. Ok, muitas vezes a gente pode não ter tanta força quanto o homem, mas por que esse direito de bater, de invadir, de tomar o que é do outro, né? Eu acho que a gente tem que... A gente vai aprendendo, a gente vive numa sociedade patriarcal, machista. Machista, né? Exatamente. E às vezes a gente tem que se colocar no lugar do outro. Porque, por exemplo, você fala com você é machista. Eu não sou machista, porque a pessoa não tem noção do que. Então, por exemplo, às vezes eu tenho uma atitude machista sem saber que estou tendo. Porque você foi criado assim, a sociedade implantado toda, na gente. Né? É isso que é o mais difícil. Eu acho que é o mais difícil mudar, assim. As pessoas não sabem que são machistas. Muitas vezes, muitas mulheres são machistas. Sim. E não sabem.
você vai desconstruindo isso vivendo as coisas, eu acho, né? Assim, você vai entendendo melhor que não é porque uma pessoa usa uma roupa diferenciada que ela tem que ser, ela é mais vulnerável, porque muitas pessoas falam isso, né? Sim. Não é porque ela tem uma profissão X que ela é isso, que ela... Então eu acho que isso tem que ser desconstruído. E a gente que está aqui conversando sobre isso tem que estar sempre tocando essa tecla, pelo né? menos dar o primeiro passo, né? Com Mas certeza. que para consertar é só fazendo análise. Ou então você vai vivendo a coisa. Que a análise é a desconstrução daquela personalidade para você criar a sua. Exatamente. Mais de 70% da nossa personalidade, segundo o meu professor Fábio Belo, vai vir aqui também, mais de 70%, 80% do que a gente tem vem do outro. Né? É um processo de alteridade, aquilo que vem da outra pessoa. Então, o que a gente tem é do outro. E isso foi implantado na gente. Como é que você desvencilha disso? É um negócio complicado, né? Nossa, é difícil demais. É uma luta diária. Com certeza. Bom, dito isso, agora sim, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Um abraço, até amanhã. Não perca o programa de amanhã. Estaremos aqui com o Diego Garzon, vamos fazer uma discussão aqui super bacana. Vamos estar aqui com o Yuri também, a gente vai com Conexão do Bem. Um rapper vai estar aqui amanhã. E a gente vai fazer uma discussão super bacana, um papo super interessante sobre também diversidade, sobre assistência e ajuda humanitária. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um programa Cultura Geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.